Olá, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com a nossa segunda parte da nossa aula. E nessa aula nós iremos trabalhar então agora o desenvolvimento progressivo dentro da perspectiva da revelação bíblica acerca da onisciência. Nós trabalhamos aí na primeira aula acerca dos termos da palavra, né? E como que a palavra talvez não apareça, né? Talvez não, ela não aparece dentro do texto bíblico, a palavra onisciência, mas nós percebemos claramente o desenvolvimento doutrinário dentro da perspectiva bíblica. Então, nós falamos um pouco sobre a importância de entender que nem sempre o fato da palavra não estar dentro das escrituras sagradas não signifique que ela não expresse aquilo que está sendo desenvolvido pela própria escritura sagrada. Então chegamos ao ponto agora, onde iremos trabalhar a questão do desenvolvimento da doutrina em si, tá? Dentro da revelação bíblica. E esse é um ponto muito importante. Por que esse ponto é importante? É justamente por conta da nossa percepção para entender como que foi desenvolvido gradualmente na Sagrada Escritura a questão da doutrina bíblica. Tá? Lembrando mais uma vez e reforçando a suma importância de se trabalhar os atributos de Deus, né? A importância que é conhecer acerca desses atributos. Dito isso, acho que nós podemos começar a nossa aula, então. Vou subir o nosso slide aqui ao palco, para que nós possamos ir prosseguindo na nossa aula e no nosso exame aí, tá bom? Acerca do desenvolvimento dessa doutrina. Bom, agora que nós examinamos aí de perto, né, os 4 textos centrais, quero que façamos aí agora um voo meio que panorâmico por toda a questão das escrituras sagradas. E temos uma percepção do Gênesis ao Apocalipse para observar como essa doutrina da onisciência ela acabou se desenvolvendo progressivamente, né? Isso é um princípio hermenêutico fundamental dentro da tradição reformada, a analogia da fé, que interpreta cada texto à luz do conjunto da revelação e a compreensão de que Deus revelou sua verdade de modo progressivo, mas sempre coerente ao longo de toda a história aí da redenção. Tá? Bom, no Pentateuco, a onisciência divina ela já está presente, né? Como você pode acompanhar no nosso slide, ela já está divina já está pressuposta desde as primeiras páginas, quando Deus pergunta a Adão no jardim: onde está? Olha que coisa interessante. Pergunta feita por Deus: onde está? É claro que, obviamente, Deus não está pedindo uma informação geográfica que ele desconhece. Essa pergunta é uma convocação judicial, é um chamado à prestação de conta dirigido a alguém que se escondeu, mas não pode realmente se esconder. Então nós precisamos entender essa forma da Bíblia nos comunicar. Tá? E Gênesis 6, 5, então Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicava na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, um conhecimento exaustivo até das intenções internas antes do próprio dilúvio. Então você perceba que já no Pentateuco nós percebemos como que Deus ele já conhece, já é demonstrado biblicamente a doutrina da onisciência divina. Nos livros históricos, por exemplo, o ponto alto é a oração de dedicação de Salomão no templo, né, ao seu templo. Nós podemos observar isso em 1 Reis,
capítulo 8 e o versículo 39 a seguir, onde o rei roga a Deus que julgue cada pessoa, conhecendo tu só o coração dos filhos dos homens. Uma confissão explícita de que apenas Deus possui esse tipo de conhecimento penetrante. Agora perceba então que o próprio Salomão, ele elabora já essa ideia, ele já traz essa ideia que somente Deus conhece todo o coração dos filhos dos homens. O que percebe, é muito claro a questão da onisciência dentro aqui dos contextos dos livros históricos, né? Dentro da literatura sapiencial, o livro de Jó já nos oferece, né, um dos confrontos mais poderosos dentro da onisciência divina, e nós podemos ver isso claramente do capítulo 38 ao 41 do livro de Jó. Deus responde ao sofrimento de Jó não com explicações, mas com uma série avalaçoradora de perguntas retóricas sobre a própria criação. Por exemplo, onde estava quando eu lançava os fundamentos da terra? É uma pergunta que Deus faz, né? Que acaba por deixar Jó em um silêncio reverente diante da sabedoria incomensurável de Deus. E Provérbios 15:3 nos traz uma ideia e resume com uma simplicidade proverbial muito grande. Aos olhos do Senhor, né, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então perceba que não há para onde fugir, não há nada que Deus não saiba. Os profetas, além de Isaías, que nós já examinamos, e foi um dos 4 textos examinados na aula passada, Ezequiel também nos oferece um contraste muito importante. No contexto do exílio babilônico, por exemplo, o profeta denuncia os líderes de Israel que diziam secretamente: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Você pode ver isso em Ezequiel 8, versículo 12, né, Ezequiel 9 e o versículo 9. Isso nos ensina algo pastoralmente vital, a negação prática da onisciência de Deus, que é viver como se ele não visse. É no fundo, irmão, é no fundo viver dessa forma, uma forma sutil e perigosa de idolatria e incredulidade. Mesmo quando isso aí não é confessado abertamente, né, como uma doutrina. Então você percebe que tem muita gente que vive nesse modelo aí, dessas 2 últimas descrições que nós falamos, principalmente dentro do contexto de Ezequiel, onde muitas pessoas pecam deliberadamente, cometem suas torpezas e acreditam de alguma forma que a mente de Deus não alcança essas ações. Não alcança, essas pessoas entendem como se Deus estivesse longe e não estivesse vendo aquilo que elas estão fazendo de errado. Bom, já dentro dos evangelhos, né, nós podemos ver aqui algo muito interessante. A onisciência de Deus não é apenas anunciada. Dentro dos evangelhos, a onisciência não é apenas anunciada, ela é encarnada. Como assim? Jesus Cristo, o verbo feito carne, demonstra repetidamente esse conhecimento divino em seu ministério terreno. Por exemplo, em Marcos 2, versículo 8, ele logo conheceu em seu espírito, perceba o termo, ele logo conheceu em seu espírito o que os escribas pensavam secretamente em seus corações, antes que dissesse uma única palavra. Quando você olha para João, capítulo 6, versículo 64, o texto nos diz que Jesus sabia desde o princípio quem era os que criam e os que não criam. E quem era que o havia de trair. Perceba que Jesus demonstra aqui um conhecimento antecipado, compartilhado da mesma divindade do Pai. E no encontro extraordinário que ele teve com a mulher samaritana, quando nós olhamos para João capítulo 4, 17 e o versículo 19, Jesus revela um conhecimento exaustivo
da vida pessoal e conjugal, levando a exclamar: Senhor, vejo que tu és profeta. Então perceba que o Novo Testamento não apenas menciona a onisciência, como demonstra ela presente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. As epístolas, então, quando você olha para as epístolas, elas sistematizam essa verdade em termos soteriológicos muito profundo. Em Romanos 8, 29, a presciência divina é o fundamento da predestinação. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 4, Paulo declara que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. E em Atos, capítulo 15, versículo 18, Tiago declara no Concílio de Jerusalém: conhecidas são de Deus, desde a eternidade, todas as suas obras. E, finalmente, nós podemos prosseguir aqui para o livro de Apocalipse, que acaba nos trazer um clímax escatológico muito grande, que diz o seguinte: o cordeiro que for morto é declarado digno de abrir o livro selado com 7 selos, registrado em Apocalipse 5. A imagem aqui pressupõe o conhecimento soberano de toda a história consumada, do início ao fim, nas mãos daquele que ao mesmo tempo é o leão da tribo de Judá e o cordeiro imolado. Então perceba uma coisa: do Gênesis ao Apocalipse, portanto, não encontramos uma doutrina inventada tardiamente pela tradição escolástica. Muito contrário, o que nós encontramos é um fio de ouro que percorre toda a tapeçaria da revelação bíblica, sustentando estruturalmente a própria unidade do plano redentor de Deus. E isso é importante nós entendermos, que quando nós falamos da questão da onisciência, não é uma doutrina vazia, apenas Deus conhece. Esse tipo de doutrina deveria nos fazer tremer, pensar 2 vezes como nos comportamos, como agimos, o que fazemos, o que vamos fazer, porque o nosso Deus sabe e Ele conhece a nossa intenção. Então, essa doutrina da onisciência, ela também é uma proteção para o crente. Quando eu percebo que eu estou diante de um Deus a qual eu não posso me esconder, as minhas intenções e atitudes não podem serem ocultas ao seu conhecimento. Isso deveria me levar a pensar 2, 3 vezes antes de praticar aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Bom, então agora nós vamos trabalhar aqui uma outra questão do desenvolvimento, né, das Sagradas Escrituras, e nós vamos trabalhar o desenvolvimento sistemático dessa doutrina, né, que essa doutrina traz para nós. Deixa eu tentar dar uma ajustada no slide para ver se vocês conseguem ver certinho, tá? Bom, então aqui agora nós chegamos ao momento em que precisamos organizar tudo que vimos com uma precisão teológica. E aqui eu gostaria de convidar você a pensar comigo com uma certa atenção até redobrada, porque as distinções que faremos agora, embora exijam concentração, são absolutamente decisivas para evitar determinados erros teológicos que, por vezes, são muito sérios. Erros que, historicamente, geraram controvérsias inteiras dentro da igreja. Começaremos com uma distinção muito formal, tá? E cuidadosamente construída. Precisamos entender aqui a onisciência de Deus é aquela perfeição pela qual Deus, em um único e eterno ato de autoconhecimento, conhece a si mesmo e todas as coisas possíveis e atuais, passadas, presentes e futuras, de modo imediato e simultâneo,
perfeito, necessário e independente de qualquer objeto externo a si mesmo. Então, repare o que nós estamos definindo. Então, vou falar mais rápido agora. A onisciência de Deus é aquela perfeição pela qual Deus, em um único e eterno ato de conhecimento, conhece a si mesmo e todas as coisas possíveis e atuais, passadas, presentes e futuras, de modo imediato e simultâneo, perfeito, necessário e independente de qualquer objeto externo a si mesmo. Preste atenção no que nós acabamos de falar. Nós dissemos uma coisa muito importante, que Deus conhece um único e eterno ato. Então vamos desmembrar essa palavra um pouco, que nós acabamos de expor sobre o que é a onisciência de Deus. O único e eterno ato. Isso significa que o conhecimento não é um processo, uma sequência de pensamentos que se sucedem no tempo, como acontece conosco quando raciocinamos passo a passo. Não. Em Deus, não. Deus conhece tudo simultaneamente em um único ato de sua mente infinita. Deus conhece tudo agora. É isso que eu quero que você entenda. O nosso Deus, ele é tão fora da nossa realidade finita que para nós fica difícil pensar num Deus que conhece tudo agora. Por que é difícil? Porque eu e você não conhecem dessa forma. Nós conhecemos progressivamente. Deus conhece tudo simultaneamente, perfeitamente. Aí nós falamos de um autoconhecimento. Agora perceba uma coisa. Este é um ponto muito profundo, muitas vezes negligenciando o conhecimento primário de Deus. Então perceba o seguinte, o conhecimento primário de Deus é o conhecimento que ele tem de si mesmo. Todo o restante do seu conhecimento, de nós, do mundo, do futuro, flui a partir desse conhecimento perfeito e não de uma observação externa da criação. Então perceba uma coisa, o conhecimento primário de Deus é o conhecimento que ele tem de si mesmo. Todo o restante de seu conhecimento, de nós, do mundo e do futuro, flui a partir desse autoconhecimento perfeito e não de uma observação externa da criação. Deus não depende da criação para saber alguma coisa. Deus conhece tudo porque conhece perfeitamente a si mesmo. Todos os seus decretos, toda a sua soberania, tudo o que ele tem de si mesmo. Então Deus conhece todas as demais coisas a partir do conhecimento de si mesmo. E é interessante falar que esse conhecimento é imediato. Deus não precisa de processos mediadores, de inferências, de deduções lógicas, de passo a passo, como nós fazemos. Deus conhece tudo a partir de si mesmo, de um modo imediato. Se você me fizer uma pergunta e falar assim, irmão Cleiton, Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui 1000 anos? Sim, Deus sabe. Simultaneamente, agora, o que irá acontecer daqui 1000 anos, perfeitamente, sem nenhuma dúvida, sem nenhum acréscimo. Deus conhece tudo perfeitamente. Isso é extraordinário, não é? Porque olha o tamanho desse Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus produto da imaginação humana. Esse Deus conhece tudo perfeitamente, de um modo imediato. Uma coisa que eu poderia deixar aqui como exemplo é que o nosso Deus, ele conhece tanto o dia do nosso nascimento como o dia da nossa morte de forma perfeita e plena, tá? Bom, um outro ponto que nós destacamos aqui nessa frase que elaboramos é que ele também conhece de forma independente de qualquer objeto externo a si. Este talvez seja o ponto mais decisivo. E voltaremos a ele quando tratarmos do molinismo, tá? Lá na frente. Deus não aprende observando o mundo. Ele já sabia tudo antes mesmo
de criar o mundo. Essa aqui é o fator que buga a mente de muita gente, que muita gente não compreende, não entende, bate cabeça para tentar compreender. Deus conhece tudo, antes mesmo de criar o próprio mundo. É o conhecimento eterno do Senhor, tá? É o conhecimento do nosso Deus. Bom, agora, a gente pode fazer uma grande distinção aqui dentro da escolástica reformada, tá? Então, acredito que nós vamos conseguir fazer essa distinção. Justamente no que está dentro e proposto no nosso slide. A ciência necessária e ciência libera. A teologia reformada, especialmente dentro da sistematização de alguns teólogos, e nós vamos citar aqui Francis Turretin, em suas monumentais Instituta da Teologia Helenética, distingue dois tipos, ou melhor, dois modos de conhecimento do conhecimento divino. Bom, isso aqui é uma forma didática para que nós, limitados, possamos compreender. O primeiro é chamado de ciência necessária, ou seja, o conhecimento necessário. Também chamado de ciência simples inteligentária, ou seja, ciência de simples inteligência. Esse é o conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas meramente possíveis. Todo o universo infinito de possibilidades lógicas que Deus poderia ter criado, mas que não necessariamente criou. É chamado de necessário. Por quê? Porque Deus possui necessariamente, por sua própria natureza, independente de qualquer decreto ou escolha. Então você perceba que no nosso slide, aqui está bem claro aqui, né? Deus conhece a si mesmo e todas as coisas possíveis, também chamada de ciência simples, né? Inteligência. Abrange todas as possibilidades lógicas, independente de qualquer decreto ou escolha. O outro ponto que nós podemos trabalhar é chamado de ciência libera, conhecimento livre, também chamado de ciência da visão, conhecimento da visão. Este é o conhecimento que Deus tem especificamente das coisas que ele livremente decretou realizar. Ou seja, o conhecimento de tudo que de fato aconteceu. Acontece e acontecerá na história real deste mundo criado. O único entre infinitas possibilidades que Deus escolheu realizar. Então perceba aqui do outro lado que este conhecimento que nós distinguimos, ou seja, diz, Deus conhece o que ele decretou para realmente criar e trazer a história, também chamada de ciência da visão, que abrange apenas o que se tornará real por motivos decretos. Então entenda que em um ponto dentro do conhecimento necessário, Deus conhece tudo, tanto o que poderia existir, o que não existiu, e o que existe. É aquele conhecimento que nós falamos. Deus conhece a si mesmo e todas as coisas possíveis. Algumas vezes alguém me pergunta assim: Deus conheceria o futuro da humanidade se ela não houvesse pecado? Sim, Deus conhece. Deus tem esse conhecimento. Mas nós temos o conhecimento que nós podemos tratar aqui, que é o conhecimento livre, que é o conhecimento de Deus em cima de tudo que ele decretou soberanamente realizar. Então, são dois tipos de conhecimento que Turretin trabalha. O conhecimento necessário e o conhecimento livre. Ou seja, o conhecimento necessário, a partir daquilo que Deus é, ele conhece todas as possibilidades, tanto do que foi feito, tanto daquilo que não foi feito. Todas as possibilidades daquilo que poderia ser
e daquilo que poderia vir e daquilo que não virá. E dentro do conhecimento que nós chamamos de conhecimento livre, Deus conhece tudo acerca daquilo que ele decretou realizar. Para você entender de uma forma bem simplória, deixa eu tentar aqui fazer uma ilustração que talvez pode fixar essa distinção. Imagine um romancista extraordinariamente talentoso, capaz de imaginar infinitos enredos possíveis para a sua próxima obra, 1000 tramas diferentes, 1000 finais diferentes, 1000 combinações de personagens e decisões. Todo esse universo de possibilidades imaginada está presente em sua mente. Isso seria de modo bem limitado, bem perfeito, né? Vamos dizer assim, de um modo bem pálido, uma pálida analogia da ciência necessária. Mas, no entanto, o que o romancista decide, em todas essas possibilidades, escreve exatamente essa história com um enredo específico, esse conhecimento específico, e decidido, né, e dessa forma, seria decidido uma pálida analogia do conhecimento que nós tratamos, acerca do conhecimento de Deus livre, do conhecimento livre de Deus. Bom, a diferença aqui, então, ela é crucial. Agora perceba isso aqui, ó. E aqui essa analogia, ela acaba de se romper. Com toda analogia deve se romper diante da grandeza de Deus e dos seus mistérios. É que o romancista humano pode mudar de ideia, pode hesitar, pode escrever e reescrever. Deus, em sua simples e imutável absoluta, decreta de uma só vez, eternamente, sem hesitação, sem mudança, e sem processo temporal, mudar alguma coisa. Ele sabe perfeitamente o porquê ele escolheu e o porquê cada coisa deve acontecer dentro do tempo. Nós temos no teólogo Stephen Chernock, que nós estamos trabalhando aí há algum tempo, e em seu discurso acerca do conhecimento de Deus, ele insiste precisamente nesse ponto. O conhecimento de Deus não é adquirido por casualidade externa. Deus não aprende observando o mundo, como se fosse um espectador atento, assistindo a um filme que se desenrola diante dele. Não! O conhecimento de Deus é a própria essência divina, conhecendo a si mesma, e nela, conhecendo tudo aquilo que dela pode e efetivamente procede. Ou seja, Deus, ele é aquele que é necessário. Então, todas as coisas que é feita, é realizado, Deus conhece porque é feito a partir de si mesmo. Então, nós precisamos agora só conseguir fazer uma distinção desses conceitos, que é muito importante você gravar e você guardar, tá? Agora, eu quero apresentar 4 distinções conceituais muito rigorosas que a teologia sistemática exige para que venhamos evitar confusões muito comuns. Primeira distinção: onisciência versus presciência. Perceba que está aí no nosso slide. Entenda o seguinte: o conhecimento total, né? Então vamos falar assim, ó, que a onisciência é o gênero, é o conhecimento total de todas as coisas, em todos os tempos. A presciência é a espécie relativa especificamente ao conhecimento antecipado de eventos futuros. E aqui nós precisamos de muito cuidado. A presciência de Deus não é temporalmente anterior do evento do ponto de vista de Deus, que habita a eternidade fora dessa sucessão temporal, mas é lógica e ontologicamente fundamentada no próprio decreto divino, e não em uma mera observação antecipada de eventos que aconteceriam independente da vontade
de Deus. Para concluir, entenda uma coisa: a onisciência de Deus, ela não é, a ideia dessa presciência não é como se fosse um adivinho que olha para o futuro vendo várias possibilidades, esperando qual delas vai dar certo. Então, a onisciência traz os decretos eternos, a presciência confirma que esses decretos vão acontecer. É praticamente isso. São duas coisas bem semelhantes, mas diferentes. Então, pensamos o seguinte: decreto que Deus trabalha dentro da sua onisciência, que é o gênero, ou seja, é o conhecimento total de todas as coisas em todos os tempos. A presciência é a espécie, ou seja, como Deus vai dizer que isso vai acontecer. Mas isso só vai acontecer porque Deus já decretou anteriormente. Então a gente precisa entender essas duas questões, tá? Uma segunda distinção, que acredito ser muito importante para nós, é o seguinte: o conhecimento arquetípico versus o conhecimento ectípico. Aqui nós colocamos, né? Ou seja, o original e infinito versus o derivado finito e analógico. Então vamos perceber uma coisa importante. O conhecimento arquetípico é o conhecimento original, infinito, que Deus tem de si mesmo. O conhecimento equitípico é toda forma de conhecimento derivada, comunicado, finito, incluindo o conhecimento humano e mesmo o conhecimento angelical, que jamais se iguala ao conhecimento divino, mas apenas reflete de um modo aí analógico e limitado, tá? Então perceba que um é o conhecimento primeiro e o outro é um conhecimento derivado. Então Deus é aquele conhecimento primeiro, ele tem esse primeiro conhecimento. O conhecimento de Deus não deriva de nada. Uma terceira distinção, né? O conhecimento necessário versus o conhecimento liberado, que é aquele que nós já trabalhamos aí em cima, tá? Então essa distinção acho que nós não vamos precisar fazer, porque nós já tratamos sobre o conhecimento livre, conhecimento necessário e o conhecimento livre. Está até aí do lado do nosso slide. A quarta distinção que nós vamos trabalhar aqui é a questão, acho que não está aparecendo no slide, mas eu vou compartilhar ela aqui, ó, tá? Bom, é a onisciência versus a onipresença. Não, está no nosso slide 5, tá? O atributo que nós já estudamos neste módulo aí do nosso curso, a onipresença de Deus, refere-se ao ser de Deus em relação ao espaço. Perceba essa distinção. A onipresença refere-se ao ser de Deus em relação ao espaço. Já a onisciência refere-se ao entendimento de Deus em relação a todo objeto cognoscível. Ambas são infinitas, mas distinta quanto ao seu objetivo final. Uma tratamos na questão de Deus em relação ao espaço, e outra nós tratamos em relação ao ser de Deus, a todo conhecimento cognoscível. Tá? Bom, e por fim, é fundamental perceber como a onisciência se relaciona organicamente com todos os demais atributos divinos que nós já estudamos aí nos módulos e nas aulas anteriores, tá? Então perceba que ela pressupõe a simplicidade divina, o conhecimento de Deus, não é uma faculdade separada, acrescentada à sua essência, como se Deus tivesse partes, né? Então não é essa a ideia. O conhecimento de Deus é idêntico à sua própria essência. Isso aqui fundamenta a imutabilidade. O conhecimento de Deus não aumenta nem diminui. Isso é interessante. O conhecimento de Deus não aumenta e ele não diminui, pois nada de novo pode se acrescentar ao que já é infinito e perfeito. Isso aqui acaba por harmonizar-se perfeitamente com a eternidade de Deus. Então Deus conhece todos os tempos em um único ato eterno, não sucessivamente, um dia após o outro dia, como nós mesmos. Então Deus conhece todas as coisas de forma instantânea, simultânea, e isso aqui é muito profundo, né? Bom, é verdade
que a nossa mente humana não consegue entender isso aqui de uma forma clara, né? Por que que não? Porque nós somos limitados. E a gente precisa entender que nós somos limitados, né? Então, lembrar também que se alguém diz assim, eu vou decifrar Deus, então, infelizmente, você não serve e não conhece o Deus verdadeiro. Já que o Deus verdadeiro, ele é indecifrável. Bom, vamos entender agora, nesse segundo momento, acerca da interpretação, né? A interpretação de uma forma histórica, né? Então, como que essa doutrina ela se relacionou dentro da interpretação? E aqui eu coloquei alguns pontos para nós podermos entender. Então, vamos lá. Permita-me agora conduzir você aí por essa breve viagem, então, através da história da igreja, para que você veja que essa doutrina não é uma invenção recente, mas uma convicção constante do povo de Deus ao longo de 2 milênios, né? Então, isso aqui não é uma coisa que alguém criou, inventou, né? Pelo contrário, isso vem ao longo de 2 milênios sendo trabalhado. Então, por exemplo, conheçamos na era patrística aqui, se você olhar, Agostinho de Hipona, já no quinto século, travou uma grande batalha teológica intensa contra o maniqueísmo, né, que atribuía o mal a um princípio cósmico independente de Deus, e contra também o pelagianismo, que negava a necessidade da graça soberana para a salvação. E em ambas controvérsias, Agostinho defendeu com firmeza que a presciência divina do pecado não torna Deus autor do mal, né, uma distinção sutil, mas muito absoluta e essencial, que se tornaria fundamento para toda a reflexão posterior sobre a relação entre a onisciência, o decreto divino e a responsabilidade humana, né? Então perceba que ele trava essa batalha, né? Nós podemos observar uma outra questão também, que acerca de Tomás de Aquino, né? Bom, perceba o seguinte, que no século XIII, Tomás de Aquino, na sua monumental Suma Teológica, dedicou a questão 14 da primeira parte inteira à ciência de Deus, né? Isso aqui eu não quero dizer que tudo que é dito por Tomás de Aquino é o que nós iremos concordar, mas que ele conseguiu expressar, de certa forma, pontos positivos, né, acerca do conhecimento de Deus, aonde ali Aquino ele estabeleceu que Deus conhece todas as coisas, inclusive os chamados futuro contingentes, eventos que do ponto de vista da criatura poderiam não acontecer, e que esse conhecimento provém da própria essência divina e não de uma causalidade da criatura sobre o entendimento de Deus, tá? Esse é o fundamento escolástico, e esse fundamento escolástico seria amplamente assimilado, embora criticamente reelaborado pela ortodoxia reformada protestante, décadas posteriores, tá bom? Mas que, em certo ponto, ele acertou na temática dele, na ideia dele, né? E aí você percebe, então, que depois dessa escolástica medieval, nós temos a Reforma Protestante, e quando nós chegamos, então, à Reforma Protestante, nós observamos João Calvino, que nas suas Institutas cristãs tratou da presciência divina, especialmente em conexão com a doutrina da predestinação, insistindo contra certas propostas medievais que faziam da presciência a causa da eleição, que o conhecimento antecipado de Deus não é a causa da eleição, mas concorre com o próprio decreto eterno e soberano, de modo que absolutamente nada no plano de Deus fica contingente à vontade autônoma da criatura, tá? Então, Calvino tratou isso de uma forma muito importante, ele vincula essa presciência ao decreto eterno. Turretin também formaliza a ciência necessária, né? E refutando aí aquilo que daqui a pouco nós iremos trabalhar acerca da ideia do molinismo, tá bom? Então isso é muito,
muito importante nós tratarmos disso aí e entendermos, tá? Bom, a ortodoxia reformada pós-reformada, né, pós-reforma, melhor falar, no chamado período da escolástica protestante do século XVI e XVII, acabou por sistematizar o tema com uma precisão um tanto quanto maior. Francis Turrentin, professor na Academia de Genebra, formalizou então em suas institutas, como nós já falamos de teologia helênica, as distinções entre a ciência, né, a ciência necessária e acerca da ciência do conhecimento, né, de Deus, conhecimento liberado, vamos assim dizer, que já examinamos. E refutou explicitamente essa proposta teológica que havia surgido dentro do campo católico apostólico romano, especificamente entre os teólogos jesuítas, a doutrina da ciência média, ou seja, do conhecimento médio, né, proposta aí pelo jesuíta espanhol Luís de Molina, no seu livro Concórdias, publicado em 1588. Agora perceba o seguinte, que segundo Molina, Deus possuiria um terceiro tipo de conhecimento, situando, logicamente, entre a ciência necessária e a ciência libera, né, que nós já tratamos, um conhecimento dos chamados condicionais, ou seja, contrafactuais da liberdade. Ou seja, Deus saberia, antes de qualquer decreto seu, antes de qualquer decreto seu, exatamente o que cada criatura livre faria em cada circunstância possíveis e escolheria criar um mundo com base nesse conhecimento prévio em cada circunstância possíveis. Então, ele escolheria criar um mundo com base nesse conhecimento prévio das escolhas livres da criatura. E aí nós vamos examinar essa proposta com mais profundidade quando chegarmos à sessão sobre as perspectivas divergentes, tá? Daqueles que pensam de forma diferente. Mas, por hora, guarde esse ponto. A tradição reformada rejeitou aí firmemente o molinismo, né? Porque seria como se Deus olhasse e soubesse o que eu vou fazer, e em cima do que eu vou fazer e das eternas possibilidades daquilo que eu faria, Deus escolheria a minha melhor decisão e assim criaria um mundo em cima da minha melhor decisão. Essa aqui é a ideia. Então perceba que os decretos de Deus estaria condicionado à minha melhor decisão. Tá? Então a reforma, né, os estudiosos reformados rejeitaram essa ideia. Tá bom? Bom, então, mas é importante a gente saber, tá bom? É importante a gente saber esses pontos aí. E como nós temos, a tradição reformada rejeitou firmemente aí o molinismo, porque ele torna esse conhecimento de Deus dependente de algo externo a ele mesmo. Ou seja, Deus precisaria saber o que eu vou fazer para tomar uma decisão ou, né, algo semelhante assim. Então, a suposta liberdade autônoma da criatura, né, o que compromete tanto a seidade de Deus quanto a sua soberania absoluta, né, como criador. Então, esse pensamento foi rejeitado. Bom, agora já no puritanismo inglês do século XVII para o século XVIII, nós encontramos algumas das inspirações mais ricas e devocionalmente profundas acerca dessa doutrina. Você vai observar, por exemplo, que John Owen dedicou extensas páginas de suas polêmicas contra o arminianismo à defesa da presciência fundada firmemente no decreto divino. Thomas Watson, em sua obra postual A Birth of Divinity, expôs a onisciência de modo muito devocional e acessível, né? Aplicando diretamente a vida cristã prática. Nós temos aqui um autor que trabalhamos muito, que é Stephen Chernock, que em seu monumental discurso puritano sobre o conhecimento de Deus, baseado no Salmo 147, verso 5, ofereceu talvez ali um tratamento mais extenso e ao mesmo tempo mais homilético de todo o período puritano ali sobre esse tema, unindo com muito rigor escolástico e de forma refinada
com uma aplicação espiritual muito profunda e pastoral esse tema, né? E tratando isso com muito equilíbrio, que nós estamos buscando aqui também descrever aqui no nosso estudo. Bom, e aí nós podemos avançar agora para o século XIX, onde nós temos aí Charles Hodger, né? E em Princeton acabou consolidou a doutrina dentro da grande sistema da ortodoxia presbiteriana norte-americana. Nós temos também Benjamin Warfield, que defendeu vigorosamente a onisciência divina com o pressuposto teológico necessário para a doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras. Afinal, apenas um Deus onisciente poderia inspirar infalivelmente uma palavra escrita através de autores humanos falíveis, sem erro algum. Quando nós vamos olhar agora, então, para o século XX, o teólogo holandês Herman Bavinck, em sua obra-prima Dogmática Reformada, ofereceu a síntese dogmática mais completa e cuidadosamente equilibrada da tradição reformada, neocalvinista, né? E Luiz Bencorff também, que condensou essa rica herança em formato pedagógico, que se tornou até hoje referência amplamente aí utilizada no ensino teológico reformado ao redor do mundo inteiro, incluindo aqui no nosso próprio curso, onde nós citamos bastante a ideia de Bavinck, tá bom? Bom, Bencorff, melhor dizendo, nós não podemos também de deixar de pensar sobre aqueles que são mais recentes, né? Nós podemos citar aqui também a A.W. Pink, cujas obras devocionais sobre os atributos de Deus, né, popularizaram em linguagem acessível essa mesma tradição escolástica reformada para milhares de crentes ao redor do mundo. Nós temos John Murray, né, cuja, com muita precisão exegética, em Westminster, em Princeton, ajudou a consolidar essa herança aí no século XX de língua inglesa. E já no período contemporâneo, né, nós temos John Frame, que reformulou toda a doutrina de Deus sobre o motivo de senhorio, né, controle, autoridade e presença covenantal, dedicando um extenso capítulo de suas obras, né, The Doctrine of God, especificamente a onisciência divina, dentro dessas estruturas tríplice do senhorio bíblico. Pensamos também em John Tolenzal, que mais recentemente que renovou vigorosamente a defesa do teísmo clássico reformado contra as tendências revisionárias, né, ou revisionistas contemporâneas que tendem sutilmente relativizar a imutabilidade divina e por extensões lógicas inevitáveis, também a plenitude e a perfeição do conhecimento de Deus. E olha só, nós não podemos deixar de mencionar Siccar Flexon, né, Joel Bick, né, e o Dr. Sproul, que nos dias mais atuais como os nossos, continuaram aplicando essa rica herança escolástica reformada de modo pastoral, acessível tanto às igrejas quanto aos crentes comuns aí da nossa geração, né, de uma forma exatamente muito claro, né? Então nós podemos perceber aí, e é justamente isso que é proposto aqui pelo nosso Instituto de Teologia Reformada de John Wycliffe, tá? É tratar com muito temor e levar de forma muito séria esse conhecimento bíblico, principalmente sobre a pessoa de Deus. Então você perceba que, dentro do que nós falamos aqui historicamente, nós podemos dizer que do deserto teológico, aí da patrística, até os, vamos dizer assim, os corredores acadêmicos contemporâneos. Então nós percebemos que desde esses desertos teológicos, onde tinham os pais da igreja, das patrísticas, até os corredores acadêmicos contemporâneos. Portanto, nós percebemos que a igreja de Cristo
nunca vacilou nessa convicção fundamental. Nosso Deus conhece tudo perfeitamente, exatamente, eternamente, sem erro e sem limite. Então esse é o nosso Deus, né? Um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que simplesmente conhece todas, absolutamente todas as coisas, de forma muito exaustiva, muito clara. Então isso precisa ficar muito claro para nós, tá? Bom, vamos avançar um pouco mais, e aí sim a gente vai entender, né, melhor aí essa questão da onisciência de Deus. E olha que nós falamos bastante coisa. Para você ver que nós estamos indo aqui, juntando, somando as aulas, né? Nós temos 2 horas de aula e vamos praticamente ter que ter mais 1 hora para tratar essa questão, porque é muito extenso, gente. Agora perceba que uma simples doutrina gasta tempo e nós não vamos ser exaustivos em todos os pontos para concluir, porque é uma coisa muito profunda, né? Agora, pensando aí numa síntese sistemática reformada, nós podemos analisar o seguinte: é próprio da nossa tradição não apenas formular doutrinas individualmente, mas testá-la e expressá-la publicamente através dos nossos sínodos confessionais que unem igrejas reformadas ao redor do mundo inteiro. Então, isso que é muito interessante. A Confissão de Fé, por exemplo, de Westminster, em seu capítulo 2, parágrafo 2, declara com uma precisão muito notável que, diante de Deus, todas as coisas estão abertas e manifestas, sendo aí, então, o seu conhecimento infinito, infalível e independente da criatura, de modo que nada lhe é contingente ou incerto. Observe, então, cada palavra dessa formulação. Infinito, a Confissão de Fé de Westminster propõe isso. Deus, ele tem um conhecimento infinito, sem limite algum, infalível, sem possibilidades de erro. Perceba mais, independente da criatura, não é obtido por observação externa, tá? E a conclusão é devastadora contra qualquer forma de indeterminismo teológico. Nada é contingente ou incerto para Deus. Se nós pularmos aí, você vai observar que o Catecismo Menor, na sua célebre 4ª pergunta, descreve Deus como um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, olha que coisa, hein? Poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A sabedoria infinita ali confessada, preste atenção nisso, pressupõe necessariamente o conhecimento infinito que nós estamos examinando aqui, que é acerca da onisciência de Deus. Agora, a Confissão Belga, no seu 1º artigo, descreve explicitamente como onisciente ao lado de outros predicados essenciais. Por exemplo, eterno, incompreensível, visível, imutável, infinito, todo-poderoso, perfeitamente sábio, justo, bom e fonte transbordante de todo o bem. Isso é maravilhoso. Se nós olharmos também para os canones, né, de Dort, se nós olharmos aí para os canones de Dort, nós vamos observar uma questão muito, muito importante também. Olha, embora os canones, né, ele é concentrado principalmente na soteriologia da graça eficaz, contra a ideia dos remonstrantes, né, do arminianismo, porém ele pressupõe em todos os seus argumentos, sobretudo no primeiro ponto doutrinal, sobre a eleição incondicional, que a eleição divina não se funda em uma presciência de méritos futuro ou de fé futura prevista independentemente do decreto de Deus, mas sim no beneplácito soberano do próprio Deus. Esta é, portanto, uma aplicação direta e determinante
da doutrina da onisciência, a ordem para a salvação. Eu não sei se eu não coloquei aqui no nosso slide, deixa eu dar uma olhada, mas ainda nós temos outros pontos que são muito importantes que eu poderia citar aqui para vocês. Poderia citar para vocês, por exemplo, a questão a segunda confissão evéltica, que ao tratar de Deus em seu capítulo 3º, também afirma a onisciência divina entre os predicados essenciais que distingue o Criador de toda a criação, né? De toda a criação finita. Então perceba uma coisa. Quando nós olhamos para as confissões, independente onde ela foi subscrita, né? A síntese reformada é, portanto, então, íntegra e acerca da onisciência, e não como uma especulação metafísica isolada, distante da vida prática, né? Mas como um colário teológico necessário da soberania de Deus sobre toda a criação, da certeza infalível de cada profecia bíblica e da própria Escritura e da segurança inabalável da eleição em Cristo, sempre mantendo com muita humildade e reverente, né, a distinção fundamental entre o Criador, que é incompreensível, e a criatura, que é finita. A onisciência de Deus, embora comunicado de modo analógico e limitado ao ser humano, com uma capacidade finita de conhecer, jamais vai alcançar, jamais é alcançada a compreensão de Deus. Jamais. Apenas refletida de modo parcial e derivado, né? Então você perceba que o nosso Deus, ele é muito grande e nosso conhecimento é muito finito. Nós não temos como conhecer a grandeza desse Deus, né? Nós não temos mesmo. Mas é importante para nós entendermos isso por quê? Porque dentro disso, você vai perceber que o seu Deus é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso, né? E é um Deus supremo. Então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento acerca do nosso Senhor. Tá? Bom, vou continuar aqui e vamos falar um pouquinho sobre então as implicações teológicas, né, e filosóficas desse termos. A nossa aula é bem extensa, eu quero que você compreenda mesmo, né, acerca dessas ideias. Então, vai assistindo devagar e depois você vai conseguir aí assimilar tudo que nós estamos falando aqui. Olha, dentro dessa sessão que nós vamos tratar agora, que é acerca das implicações teológicas e filosóficas do termo, nessa sessão nós vamos pensar um pouco mais filosoficamente, tá? Não porque a filosofia seja superior à escritura, longe disso, mas porque a escritura, quando confessada com todo o seu peso, gera implicações que tocam questões clássicas do pensamento humano sobre o ser, a causalidade, o tempo e a liberdade, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, quanto ao ser, a onisciência divina pressupõe que o conhecimento de Deus é idêntico à sua própria essência simples. Deus não tem conhecimento como quem possui uma prioridade acrescentada, né? Uma propriedade acrescentada a si mesmo. A semelhança de como eu tenho um relógio no pulso, Deus é conhecimento, né, em ato puro, em pleno, ato puro e pleno, né? De modo que não existe nele nenhuma potencialidade cognitiva ainda não atualizada. Não existe em Deus nenhum vir a ser futuro. Deus não se atualiza no seu conhecimento. É importante você entender que em Deus não há atualizações. Deus tem conhecimento pleno. Bom, quanto à contingência e à necessidade, a onisciência de Deus não elimina a contingência real dentro da ordem criada. Certas coisas do ponto de vista da criatura verdadeiramente acontecem por meio de causas contingentes.
de escolhas genuínas, né? E de circunstâncias que poderiam, de fato, ter sido diferença. Mas preste atenção, a onisciência nega categoricamente que qualquer coisa seja contingente ou incerta do ponto de vista do conhecimento. Então, perceba o seguinte, é do decreto de Deus. Então, nada foge ao decreto de Deus. Turrentini, já trabalhamos com isso, né? Que expressou essa distinção através da diferença da ciência necessária, né? Ou seja, ele nos ensina isso de forma muito clara. Deus conhece todas as coisas de forma que não dependa de nada que seja contingente. Então, para você entender isso aqui, deixa-me tornar isso mais concreto que a gente está falando. Imagina que você sabe com absoluta certeza que seu amigo ele escolherá por vontade própria tomar café amanhã de manhã, vamos assim dizer. Talvez porque você conhece há décadas e conhece bem a sua rotina, que é absolutamente inflexível nesse ponto. Todos os dias ele faz a mesma coisa. O fato de você saber isso, com toda a certeza absoluta, não obriga seu amigo a ter que tomar café. Ele continua escolhendo livremente fazê-lo. Então pense o seguinte, segundo o seu próprio desejo e sua própria natureza, há 10 anos ele escolhe aquilo. Você apenas sabe que ele faz isso há 10 anos. E é praticamente um conhecimento que você sabe que ele sempre vai tomar café. Agora, pense o seguinte, né? Se o seu conhecimento certo não é a causa coercitiva da ação dele, é apenas infalível quanto ao resultado, no sentido assim, eu sei que ele vai tomar café, e você acerta, né? Agora, pense o seguinte, multiplique essa ilustração ao infinito. Retire dela todas as limitações da analogia humana. E você terá uma pálida, mas útil aproximação de como a teologia reformada entende a relação entre a certeza infalível do conhecimento de Deus e a questão genuína da liberdade responsável da criatura. Então Deus sabe tão bem quem é sua criatura, que ele sabe que livremente aquela criatura irá tomar aquela decisão. Então ele conhece aquela decisão. Então esse ponto consegue dar mais ou menos uma noção para a gente entender. Tá bom? Agora, vamos lá. Quanto ao tempo, a questão do tempo, a onisciência divina implica que Deus conhece todos os momentos da história, passado, presente e futuro, tá? Em um único ato eterno e não sucessivo, pressupondo a doutrina reformada aqui tradicional da eternidade atemporal de Deus, atribuindo atributo que na realidade nós já estudamos dentro nas aulas desse módulo nas aulas passadas, tá? E filosoficamente essa doutrina enfrenta objeções clássicas e nós devemos levá-la a sério e não vamos poder descartá-las de uma forma leviana. A resposta reformada, segundo Agostinho, e sistematizada com rigor por Turrentini, e nossos dias por John Frame, distingue precisamente entre a necessidade de coação, que é o fato que eliminaria a liberdade humana, e a necessidade, tá, de infalibilidade, que apenas garante que aquilo que Deus conhece certamente ocorrerá, sem, contudo, forçar mecanicamente a vontade da criatura que continua agindo livremente e responsavelmente segundo a sua própria natureza. São termos que nós vamos trabalhando na aula, talvez só de um tanto quanto complicado, mas conforme a gente vai avançando nas demais aulas, nas demais matérias, nós vamos entendendo o que esses pontos eles querem falar, tá bom? Bom, nós vamos encerrar essa aula por aqui, então, e nas próximas aulas continuaremos, né, para você ver, são 2 horas de aula e mais um pouco nós precisaremos para entender sobre essa questão da
da onisciência, esse atributo que nós tiramos uma extensa aula para trabalhar. Então é muito importante que você compreenda isso, que você estude sobre isso, que você leia sobre isso, porque conhecer sobre o Senhor, que você ora, que você crê, deve partir daquilo que as Escrituras ensinam. E aquele que não conhece o seu Senhor, provavelmente irá fazer, ou irá se relacionar com ele de forma errada. Né? Isso é um problema. Irá criar conceitos errados acerca daquele que ele serve. Tá bom? Bom, mas na próxima aula, então, nós continuaremos acerca das implicações teológicas e das perspectivas divergentes acerca desse conhecimento que Deus tem. Até a próxima aula.